Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Alceni Lopes. Olá, Sara Raquel. E hoje, sexta-feira, dia 2 de maio de 2025, vamos dar início aos nossos destaques deste dia pelo jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje é sobre guerra comercial. A China afirma que os Estados Unidos entraram em contato sobre tarifas e avalia negociar. O Ministério do Comércio pede sinceridade e insiste em fim de taxas unilaterais. E é a primeira vez que chineses falam em aceitar a negociação. Ações sobem com sinais de alívio das tensões comerciais entre China e Estados Unidos. Já outra matéria, Europa pode ofertar 50 bilhões de euros a Trump, diz negociador da União Europeia. E o próximo destaque é sobre a pesquisa Datafolha. Parcela de brasileiros que nega risco das mudanças climáticas cresce para 9%. E a diferença do ano passado é que, em outubro de 2024, esse número era de 7%. E neste carrossel de imagens, temos aqui a espera da fumaça branca. Vaticano instala chaminé na Capela Sistina para o conclave. Sucessão do Papa. Francisco Asiático, cardeal filipino, pode continuar a abertura de pontífice argentino e ser ponte com China. E o próximo destaque neste carrossel de imagens ainda falando sobre a sucessão do Papa. Candidato congolês, Papa liderou resistência à bênção de Francisco para casais do mesmo sexo. E na política brasileira, ministros do STF sinalizam não resistir à redução da pena do 8 de janeiro. Dono do Master usa mansão de 36 milhões de reais para articulações. Já no Oriente Médio, Israel bombardeia arredores de Damasco após pedir proteção aos combatentes drusos da Síria. Ataque atingiu região do Palácio Presidencial na capital e não há informações sobre feridos. Já no Congresso Nacional, a Assembleia do Ceará beneficia ex-deputados José Guimarães e Cid Gomes com penduricalho. Senador e deputado federal pediram R$ 5.200 a mais como parlamentares aposentados. E aqui o Folha de São Paulo nos traz um destaque para uma análise. A cantora Nana Caymmi teve a intensidade do drama em sua voz soberana. A cantora morreu ontem no Rio de Janeiro, aos 84 anos de idade. E algumas cantoras, como Alcione, Tereza Cristina e Elba Ramalho, lamentaram a sua morte. E o próximo destaque sobre as chuvas no sul. Obras emergenciais avançam, mas Porto Alegre segue exposta a enchentes um ano após a tragédia. E a Anistia Internacional critica a resposta do poder público às enchentes no Rio Grande do Sul. Grandes mudanças tecnológicas produzem uma era de extinção. E veja o que fazer para sobreviver. Revolução digital muda tradições e modos de vida ao mover interações físicas para as telas. E sobre passeios, MASP tem programação grátis no Vão Livre, com aulas de yoga, atividades infantis e músicas. O local conta ainda com a instalação O Outro, Eu e os Outros, do colombiano chamado Ivan Argote. Já na sessão Pare para Ler desta sexta-feira, como o mega show de Lady Gaga será exibido ao vivo para a TV. Quem não pode ir ao Rio de Janeiro vai assistir de casa, sem delay, só se Gaga mudar de ideia. Para tanto, equipes da Globo e da Diva Pop se conversam e fazem ajustes há 2 meses. E nos especiais de hoje, celular é o grande inimigo de quem escreve, diz o escritor Itamar Vieira Júnior na Casa Folha. Já no caderno Todas, mulheres trans são proibidas de jogar no futebol da Inglaterra. E ainda neste mesmo caderno, a colunista Marilis escreve:
Privilégio no Brasil é não morrer pelo fato de ser uma mulher. Já no caderno de economia, como o Papa falhou em consertar finanças do Vaticano. Reajuste para servidor repõe perda salarial de 23%, mas mantém desigualdades. Também temos um destaque para o governo Lula. Petrobras avança em licitações para retomar obras no Comperj e na refinaria Abreu e Lima. E sobre infraestrutura, mudança na legislação de concessões e PPPs cria contratos por adesão sem nova licitação. Enquanto outros pontos do projeto seguem o que o mercado pratica, inovação preocupa. E nos destaques do caderno de política temos uma chamada. Collor é o terceiro ex-presidente a deixar a cadeia desde o ano de 2019. O presidente Lula foi solto após 580 dias. Já o ex-presidente Michel Temer passou ao todo 10 dias detido. E no caderno sobre comida, veja como fazer doces para quem tem restrição alimentar. E o 6º capítulo da série sobre confeitaria ensina a combinar e trocar ingredientes. E no Guia Folha de hoje, sobre passeios, semana tem exposição no MIS, Feira do Livro e Festa Italiana. E a mostra Amor ao Cinema do Cinesesc tem ingressos a R$10. Já no caderno de cotidiano, PUC de São Paulo suspende concessão de título a presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo por testemunho a favor de policiais militares. E na Universidade de São Paulo, o FUVEST abrirá em 12 de maio pedidos de isenção de taxa. Câmara de São Paulo ignora prazo e decisão judicial e não instala CPIs aprovadas pelo plenário. Vereador Rubinho Nunes vai à Justiça pedir instalação de CPI dos pancadões. Bahia celebra legado da Ialorixá, mãe Estela de Oxóssi, que completaria 100 anos hoje. E no cotidiano também temos um destaque para a violência. CAC reage a assalto e mata 2 suspeitos em São Paulo. Já no caderno Mundo, invasão de turistas rumo à Antártida infla preços e agrava crise em Ushuaia, na Argentina. Cidade lida com superlotação, falta de infraestrutura e alta nos preços de moradia. Índice de liberdade de imprensa mostra situação precária para o jornalismo em 50% dos países. Brasil é uma das exceções no ranking, com ganho de 47 posições após a saída de Bolsonaro. E aqui no caderno de ciência, mistério de prédios esquecidos no deserto é resolvido com DNA. Indígenas americanos assinam estudo junto a pesquisadores da Europa, Estados Unidos e também do Brasil. E na tecnologia, projeto de cadastro de íris de Sam Altman estreia nos Estados Unidos. A atitude amigável de Trump em relação às criptomoedas abriu caminho para o lançamento. Já no caderno de cultura, Avenida Paulista evoca passado para criar encenação exuberante. Peça de Felipe mira em colaborações para fazer do palco um espelho do cotidiano. O próximo destaque, o último, do Folha de São Paulo, no caderno de cultura. O Alcir Carrasco é série sobre chefe espião. O que ver na TV e no stream nesta sexta-feira. Oceli, quais são os destaques da capa do jornal O Estado de São Paulo? Temos no alto da capa, como toda sexta-feira, Sara e internautas, o Sextou Guia Semanal. Dicas de cinema, de shows, gastronomia e lazer em São Paulo. E dentro desta sessão hoje temos também uma dica do Rio de Janeiro. E a foto de destaque é para uma mostra Pop Art 600 vezes Andy Warhol em São Paulo. Esse é o número 600, número de obras dele expostas no Museu de Arte Brasileira, na maior mostra do ícone pop fora dos Estados Unidos. Tem ainda em São Paulo, no
teatro, Molière encontra Mozart no Teatro Municipal. Traduções acercam a Islândia, Ilha do Gelo, Fogo e Livros. Feiras, Bebê Ursa, o filme, e pizza para divertir quem fica na cidade. E no Rio de Janeiro, a dica do Estadão para o fim de semana é o mega show amanhã, sábado, da cantora Lady Gaga, que pretende lotar a praia de Copacabana. E que é a foto da cantora. Mas a manchete do Estadão é um assunto internacional. Temor de recessão. Tarifaço afasta investidores dos Estados Unidos. Europa agora é o primeiro destino. Diz assim o texto desta manchete. O temor de que o tarifaço do presidente Donald Trump leve a maior economia do mundo à recessão está fazendo com que investidores estrangeiros se desfaçam de papéis americanos. O movimento que afetou as bolsas, títulos do Tesouro e dívidas corporativas americanas, além de enfraquecer o dólar, deu uma trégua nos últimos dias, mas desde março, estrangeiros já venderam 63 bilhões de dólares em ações norte-americanas. De acordo com o Goldman, a Europa agora tem sido o principal destino dos investimentos. O capital de fora dos Estados Unidos detém 19 trilhões de dólares em títulos do Tesouro e 5 trilhões de dólares em títulos de dívida de empresas, estima a gestora de investimentos Apollo. Ainda sobre essa situação econômica mundial provocada pelo presidente Donald Trump, temos 3 outras matérias correlatas. Sanções na mira. Trump ameaça países que comprarem petróleo do Irã. Baixa no alto escalão do governo Trump. Cai o conselheiro que dividiu planos militares num chat de mensagens e nesse chat ele adicionou inadvertidamente jornalistas e ele viu toda a estratégia de guerra no Iêmen. Revés na justiça. Juiz indicado por Donald Trump restringe as deportações promovidas pelo Donald Trump, esperando talvez que o juiz indicado por ele ficasse ao lado do governo. Aqui no Brasil, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autoriza prisão domiciliar do ex-presidente da República, Fernando Collor, com o uso de tornozeleira eletrônica. O ministro seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, porque a defesa do presidente, o ex-presidente Fernando Collor, alegou que ele está muito doente, está com mal de Parkinson, tem problema de pressão alta, pressão arterial alta, e não podia ficar lá no presídio em Maceió. Era melhor que ele ficasse na casa dele. A Folha de São Paulo traz que é um apartamento, numa cobertura, no valor de 9 milhões de reais. Essa saída
do regime fechado, cumprimento de pena no regime fechado, é exceção no Supremo Tribunal Federal, segundo aqui o texto da chamada do Estadão. E a pena imposta ao ex-presidente da República por ter recebido uma propina de 20 milhões de reais da BR Distribuidora é de 8 anos e 10 meses, inicialmente em regime fechado. Outra matéria sobre política. Operação sem desconto da Polícia Federal. Para o líder da bancada do PDT na Câmara Federal, o Mário Hering, ele que é de Minas Gerais, para ele, o presidente Lula desqualifica o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, em nomeação para o INSS. O parlamentar disse que Carlos Lupe não foi consultado sobre a nomeação do novo presidente do INSS, porque o ex-presidente Alexandre Stefanuto tinha sido indicado pelo próprio, indicação pessoal do ministro da Previdência, e deu no que deu. No período que ele estava presidente, aumentou muito a liberação para desconto em folha dos aposentados e pensionistas sem autorização dos beneficiados. Nana Caymmi, 1941 a 1º de maio de 2025. Adeus a uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira. Filha de Dorival Caymmi e intérprete de clássicos da MPB, da música popular brasileira, cantora estava internada havia 9 meses no Rio. Ela tinha problemas cardíacos e faleceu ontem aos 84 anos. No caderno de Economia e Negócios, a matéria chamada de capa do jornal Estado de São Paulo, desta sexta-feira, dia 2 de maio, é para o assunto: o programa do governo federal que leva luz a comunidades isoladas fica aquém da meta. O objetivo do programa Luz para Todos era fazer 29.700 ligações elétricas no ano passado, de 2024, mas a energia não chegou a 18,4% dos endereços previstos. Na página de saúde, a matéria dizendo que os sites como o YouTube, TikTok, Instagram, o Enjoy e Mercado Livre foram notificados para tirar do ar conteúdo que promove o cigarro eletrônico, aqueles que só sai a fumaça. O prazo de retirada desse conteúdo se esgotou ontem, dia 1º de maio, que foi feriado nacional. Vigilância sanitária. A Anvisa manda suspender novamente a venda de creme dental da Colgate, por causa que está causando inflamação na boca de quem usa. Litoral paulista. Ubatuba deve proibir tendas e barracas em praias. E por último, é a final do vôlei feminino. O time do Osasco vence Bauru e leva a Superliga após 13 anos sem conquistar esse troféu.
Sara, o que é que nós temos de novidade no Rio de Janeiro? No alto da capa do jornal O Globo, Cili, temos aqui um destaque para esportes, a nova bola da vez. Depois do convite rejeitado por Ancelotti, CBF mira Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. E aqui temos um destaque para uma homenagem à cantora Nana Caymmi, que faleceu aos 84 anos de idade, a dona da voz. Filha de Dorival Caymmi, cantora gravou da MPB ao bolero, marcou trilhas sonoras de TV e encantou o país com performances memoráveis. E o seu irmão a definiu, seu irmão que no caso também é músico, Danilo Caymmi, a definiu como uma das maiores intérpretes que o Brasil já viu. E a manchete de hoje é sobre política, escândalo dos aposentados. CPI do INSS teve 81 das 185 assinaturas de deputados de partidos da base do governo. Presidente do Republicanos, sigla que comanda um ministério na Esplanada, chamou o caso de fraude escandalosa. Parlamentares de Republicanos, PP, União Brasil, PSD e MDB foram decisivos na coleta das 185 assinaturas, solicitando a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, que se propõe a investigar as fraudes em descontos em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. Eram necessárias 171 adesões para a CPI, que pode desgastar ainda mais a popularidade do governo. E ontem o deputado federal Marcos Pereira, presidente do Republicanos, saiu em defesa da investigação e abre aspas: assinei o pedido para investigarmos esse esquema fraudulento e acompanharei de perto o caso. Fecha aspas, disse o deputado. E ainda a chamada de capa na editoria internacional. Após queda do PIB, Trump sinaliza com recuos em taxações. Governos da China e do México expuseram contatos feitos pelo presidente americano buscando reabrir diálogo após os tarifaços anunciados no início do seu mandato. E o governo americano faz mudança no alto escalão. Michael Watts deixou o cargo de conselheiro de segurança nacional. Ele incluiu um jornalista em grupo de bate-papo que debatia uma operação militar no Iêmen. Agora, na área da política brasileira, a defesa cautelosa de Lupe marca 1º de maio sem Lula no palanque. Na ausência de Lula nos atos das centrais sindicais, sobrou para integrantes do governo falar sobre o ministro da Previdência, Carlos Lupe. E abre aspas, continuidade passa pela avaliação política, fecha aspas, disse o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que nesta imagem nós podemos ver uma fotografia do evento que aconteceu no campo de Bagatelle, em São Paulo, ontem no Dia do Trabalho. Moraes autoriza Collor a ir para prisão domiciliar. O STF liberou o ex-presidente do regime fechado devido à sua idade e condições de saúde. E Collor terá que usar tornozeleira eletrônica. E o O Globo também nos destaca aqui uma entrevista que aconteceu com o ministro do Turismo, Celso Sabino. Carinho para os maiores. O ministro defende fidelidade da União Brasil ao governo e diz que federação do partido com o PP merece mais espaço na Esplanada. E o destaque do segundo caderno é sobre os Little Monsters da Lady Gaga. A legião de devotados fãs de Lady Gaga que marcaram presença no show de Copacabana amanhã inclui representantes como Luna, essa que está em destaque, conhecida como Gaga Gótica. A Isa, essa designer, que tem 33 tatuagens com referências à cantora espalhadas pelo corpo. E também a cantora Catherine Monroe ao lado. E, em geral, os admiradores da popstar têm em comum o orgulho de serem chamados de monstrinhos. Agora, Oceli, quais são os destaques da capa desta sexta-feira do jornal Correio Brasiliense? Temos no alto da capa uma homenagem do Correio, Sara, a Nana Caymmi. Ela nasceu no dia 29 de abril
de 1941 e faleceu ontem, dia 1º de maio de 2025. A voz romântica do Brasil. Depois de uma internação de 9 meses, morreu ontem, aos 84 anos, no Rio de Janeiro, a cantora Nana Caymmi. Ela foi internada por causa de uma arritmia cardíaca e acumulou problemas de saúde. Gravou mais de 30 discos e se destacou com uma das mais talentosas intérpretes da música popular brasileira, principalmente no repertório romântico. Baixinha, no palco ela se agigantava e silenciava a plateia com interpretações marcadas pela dramaticidade. Que é a foto da Nana Caymmi, ela mais jovem. Hoje ela estava com 84 anos. No caderno Divirta-se Mais, que é o caderno que traz toda sexta-feira as atrações para o final de semana em Brasília, Distrito Federal, tem 2 chamadas de capa. A primeira, em Brasília ainda é carnaval. Carnaval fora de época. Por quê? Porque o Bel Marx comanda 2 dias de folia, hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado, lá no estádio Mané Garrincha, com a banda Eva, com o Xande, que hoje chama de Xande Harmonia, com o Tomate, o Durval Leles, Timbalada, Fafa e Pipo. A turma aí da Bahia, que anima aqui também em Fortaleza, o Fortal. Essa turma todinha se apresenta no Fortal. E lá em Brasília está havendo esses 2 dias de carnaval fora de época. Inclusive ontem o Bel Marx promoveu até uma corrida de rua. Entre ele, os músicos da banda, os filhos dele, promoveram desde ontem que eles estão em Brasília. E a segunda chamada para o caderno Divirta-se Mais, em Brasília, é para a área de gastronomia. Delícia das massas. O que é que tem de restaurante para se consumir massas em Brasília? Conheça os chefes de cozinha e os restaurantes de Brasília que exploram a versatilidade da comida italiana, com receitas criativas para almoços simples ou jantares sofisticados. Collor vai cumprir a pena em casa, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O ex-presidente da República, o caçador de Marajás, terá direito à prisão domiciliar lá em Maceió, terra dele. Condenado a mais de 8 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, Fernando Collor de Mello será monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Não poderá sair do apartamento de 9 milhões de reais e só pode receber visita se for dos advogados dele. Na edição desta sexta-feira do Correio Brasiliense, nós temos um artigo do ex-presidente da República, José Sarney, ex-presidente do Congresso Nacional. Acabou agora no mês passado de completar 95 anos de idade. E toda sexta-feira ele escreve o seu artigo para o jornal. E o título do artigo de hoje, de José Sarney, diz assim: nesta era da internet, o livro vencerá. E José Sarney é escritor. O livro mais
famoso dele é Os Maribondos de Fogo. Ainda na área de política, chamada de capa do Correio, o novo presidente do INSS vai responder agora diretamente a Lula e a AGU, a Advocacia Geral da União. Não vai mais responder a seu chefe imediato, que é o ministro da Previdência Social. A autarquia, o INSS, é subordinado, ou a autarquia é subordinada ao Ministério, à pasta da Previdência Social. Agora não. O novo presidente do INSS foi nomeado pelo próprio presidente Lula, sem nem consultar o Carlos Lupe, porque o Alexandre Stefanuto deu no que deu. Nomeado na quarta-feira, o procurador Gilberto Varley Júnior já começou a trabalhar ontem na presidência do INSS. O novo dirigente, foi indicado pelo ministro Jorge Messias, que é da Advocacia Geral da União, sem passar por Carlos Lupe, que é o chefe da Previdência Social. Pasta que comanda o INSS. O Gilberto Varley Júnior assume para apurar os desvios de 6 bilhões e 300 milhões de reais tirado dos aposentados e pensionistas do INSS, tirado nos últimos 5 anos. Esse é o montante apurado pela CGU, Controladoria Geral da União, e também a auditoria do Tribunal de Contas da União. E o Correio Brasiliense foi ouvir quem para falar sobre esse assunto? Foi entrevistar o deputado federal Coronel Crisóstomo, que é do Partido Liberal de Rondônia. No podcast do Correio, o deputado federal, autor do pedido de CPI para o INSS, acusa o ministro da Previdência, Carlos Lupe, de omissão nos desvios de bilhões das contas dos aposentados. Disse assim, nessa entrevista exclusiva para o Correio Brasiliense, o deputado federal Coronel Crisóstomo: o Lupe teve conhecimento e nada fez. Os perigos da apneia do sono. O professor Jorge Faber alerta que, além da obesidade, alterações esqueléticas da face causam o distúrbio da apneia do sono. O dia de ontem, feriado nacional em Brasília, foi um feriado, segundo aqui o Correio, à moda antiga. Por quê? Olha aqui a foto. Pais e filhos brincando de rolimã, aqueles carrinhos com rodas de ferro. Zoológico, parques e carrinhos de rolimã. O feriado de ontem, um dos mais tradicionais do calendário, teve tempo nublado lá em Brasília, mas que não afastou os brasilienses do lazer. A gratuidade no transporte coletivo, isso implantado pelo governador Ibanez Rocha, para todo final de semana e feriado, facilitou os passeios. No Lago Paranoá, pais e filhos desceram a ladeira nos tradicionais carros com roda de ferro, que chamam os carrinhos de rolimã. Também no dia 1º de maio, foi, segundo aqui a chamada do Correio, foi um dia sem trabalhador, onde o ato das centrais sindicais em São Paulo teve sorteio e teve shows,
mas o público foi reduzido. Em Brasília, a principal avenida ali na Esplanada dos Ministérios, que é chamada de Eixão, foi palco de uma celebração pelo Dia do Trabalho. E já prevendo que ia ser um fracasso, Lula nem foi, como aconteceu no ano passado, ele foi, tinha pouca gente e ele passou pelo constrangimento. E esse ano ele nem foi. A única manifestação do presidente Lula foi na véspera, ele fez um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão para passar sua mensagem para o Dia do Trabalhador. Ainda é chamada de capa do Correio sobre a sucessão no Vaticano. Busca por novos rumos na Igreja Católica. O Correio tem um enviado especial, desde a morte do Papa, está lá o Rodrigo Craveiro, que é um jornalista, correspondente do Correio Brasiliense lá em Roma. E nesta matéria, a chamada diz assim: a ala mais conservadora de cardeais tenta unificação por um nome no conclave. Conclave que só começa dia 7. Mas essa ala conservadora não consegue avançar nas bolsas de apostas, nos nomes que são apresentados da ala conservadora. Nesse primeiro momento, todos os cardeais, quase 300, do mundo inteiro, podem conversar. Só a partir do dia 7, os cardeais menos de 80 anos entram, se trancam na Capela Sistina e para começar as votações para a escolha do Papa. Só pode votar quem tem menos de 80. Aí esse número aí baixa para 136, 137 cardeais que vão escolher o sucessor do Papa Francisco. Tem outra matéria, duas outras matérias correlatas com o mesmo assunto. O cardeal Coates disse: Francisco olhou para o mundo. E outra matéria, o cardeal afastado pelo Papa por corrupção no Banco do Vaticano, ele é peruano, mas está circulando ali pelo Vaticano. Primeiramente ele queria participar do conclave, mas depois foi convidado a desistir. Então, uma matéria no caderno especial do Correio, falando como surgem as capitais na história, as capitais dos estados. Vendas em alta para o Dia das Mães, é a expectativa do Sindivarejista, o Sindicato Varejista lá de Brasília, que projeta um aumento nas vendas de 9,5%, quase 10%, para esta segunda data, Dia das Mães, que mais movimenta as lojas, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro. E por último, matéria na área do futebol. O Flamengo vence o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Sário, o que é que nós temos de novidade no jornal O Povo? Bom, Celi, na edição desta sexta-feira, o jornal cearense O Povo faz uma homenagem no alto da capa. Morre cantora Nana Caymmi, aos 84 anos de idade, no Rio de Janeiro. E a manchete de hoje é uma reportagem sobre a Grande Fortaleza. 342 homicídios foram cometidos com armas usadas em outras mortes. Dados do Sistema Nacional de Análise Balística, SINAB, coletados pela PFOS, se referem aos últimos 3 anos. Durante o período, pelo menos 40 armas foram identificadas como reincidentes na região metropolitana de Fortaleza.
E o destaque do caderno Comes e Bebes é para a carne bovina. Restaurantes apostam em cortes internacionais e na técnica Dry Aged. E essa técnica, na verdade, é um envelhecimento da carne a seco. E no caderno Farol, em Fortaleza, ato do 1º de maio reivindica direitos trabalhistas, como nós podemos ver aqui nesta imagem em destaque. Protestos de sindicatos no Dia do Trabalho, que teve concentração na Praça Portugal. E o ato contou com a presença de líderes e autoridades. Já para a política, PDT pressiona Lula para manter Lupe no ministério. E por último, no caderno de economia, o desaquecimento das grandes cidades derruba contratações no mês de março. Agora o Celi com os destaques do jornal Valor Econômico desta sexta. O Valor Econômico, Sara Internautas, traz no alto da capa 2 chamadas. Primeira para a área de arte. Nessa entrevista ao Valor Econômico, Maria Luísa Menezes, do CCSP, defende artistas de diferentes origens e perfis para que haja uma renovação do público que frequenta e que consome arte. E na área da gastronomia, o Valor Econômico fez uma entrevista com 2 chefes de cozinha, 2 chefes de cozinha renomados. Eles que trabalham, um na Rede Globo e outro na Rede TV. É o Claude Trogot, ele que é francês, tem um canal, tem um programa de televisão na Globo News e vive promovendo esses campeonatos de chefe de cozinha, e o Felipe Bronze. E nessa entrevista ao Valor Econômico, eles lembram quando, antes de se popularizar, a cozinha não era vista com bons olhos no Brasil. E hoje, por conta desse trabalho, a audiência dos programas de gastronomia é grande. Pelo menos tem uns 5 programas de gastronomia, de fazer comida, na Globo News. Esta foto, muito bonita por sinal, é porque o jornal Valor Econômico está completando 25 anos de fundação. E desde antes de ontem que o jornal está trazendo matérias especiais tratando desse assunto, abordando assuntos diferentes para comemorar a data. E a matéria de hoje é mostrando que uma sociedade em transformação, sociedade brasileira. Diz assim o texto: as grandes transformações no mundo contemporâneo têm levado a um amplo rearranjo na sociedade e exigem soluções inovadoras à altura das questões. Para mitigar os impactos da emergência climática, a maior ameaça global, ações urgentes e significativas são fundamentais. Nesta edição, que também celebra o aniversário de 25 anos do Valor, uma reportagem especial mostra como o Brasil, que detém 60% do bioma amazônico, pode fazer a transição para um modelo de baixo carbono, conservando a biodiversidade por meio da bioeconomia. Produtores e especialistas relatam os muitos desafios do desenvolvimento baseado no uso sustentável dos recursos naturais, valorizando a floresta e promovendo cadeias produtivas ligadas à sociobiodiversidade, como mostra a imagem acima. Esta foto aqui de pescadores no Rio Amazonas. Captada pelas lentes do fotógrafo Araquém Alcântara, ela registra esta foto
registra pescadores da reserva extrativista do Médio Juruá, no Amazonas. E no campo social, outras matérias traduzem, nesta reportagem especial, o espírito da atualidade. Questões como relacionamento homoafetivo, uso de embriões congelados e a esperança de patrimônio digital têm demandado mudanças na legislação. Outras transformações, como conversão religiosa, empreendedorismo e uso de redes sociais, por sua vez, têm impactado a identificação política no país. Esta edição comemorativa dos 25 anos do Valor Econômico traz amplo cardápio de reportagens, como a imersão de uma semana em Buenos Aires, que revela as transformações no país vizinho com as medidas do presidente Javier Milei, que debelaram a inflação, agradam ao setor produtivo e trazem dúvidas sobre o seu custo social. Sobre a mesma reportagem, um destaque é para a produção de queijos no Brasil. Profissionalização de queijeiros, como o que eu da foto, que é o Ivaí Oliveira, e aposta em técnicas centenárias fazem produção do país se sofisticar e receber prêmios internacionais. Ainda é chamada de capa do Valor Econômico desta sexta-feira, a homenagem a Nana Caymmi, a voz feminina mais influente da moda neste século, propostas para que as metrópoles ganhem mais vida. Fundador do Malba diz que nas crises museu é refúgio. E por último, uma matéria internacional sobre o governo dos Estados Unidos, dizendo que o presidente Trump demite o conselheiro de segurança nacional. Demitiu ontem seu conselheiro de segurança nacional, o Mike Waltz, na Berlinda, desde que teve o seu nome envolvido em um vazamento de informações militares secretas. Agora, nas páginas internas do jornal Estado de São Paulo desta sexta-feira, a coluna do Estadão escreve o seguinte texto. Com aval de Lula, PT prepara pressão na Câmara por PEC que põe fim à jornada 6x1. O aval do presidente Lula à redução da jornada de trabalho 6x1, dado durante pronunciamento em cadeia nacional de TV e rádio, levou o PT a montar uma ofensiva para pressionar pela aprovação da PEC que tramita na Câmara. Na próxima semana, o líder do partido na casa, o Lindenberg Farias, Rio de Janeiro, dará o primeiro passo. Terá uma conversa com o presidente da CCJ, Paulo Azi, do União Brasil da Bahia, para convencê-lo a colocar a proposta em votação. E a comissão é a primeira etapa de tramitação do texto de autoria da deputada Érica Hilton, do Partido PSOL de São Paulo. E abre aspas, a fala do Lula deu grande fôlego para que o fim da escala 6x1 seja pautada na CCJ. Fecha aspas, disse Lindenberg à coluna do jornal. Essa é uma das 3 prioridades da sigla. As outras duas são o aumento da faixa de isenção do imposto de renda e a PEC da segurança. E como mostrou a coluna, o PT avalia que a discussão da jornada 6x1 pode ajudar Lula a recuperar popularidade, com foco na tentativa de reeleição no próximo ano. E até agora o governo vinha resistindo a encampar
a medida, que enfrenta grande resistência de empresários. E os auxiliares de Lula, como Jorge Messias, também usaram o Dia do Trabalho para defender a mudança na jornada. E abre aspas, a escala 6x1 é uma agenda que precisa ser debatida com os trabalhadores e os agentes econômicos, fecha aspas, afirmou o ministro da AGU. E a pauta do governo está travada na Câmara por conta da pressão do PL pela anistia. No entanto, o PT vê oportunidade de fazer a agenda do Palácio do Planalto avançar com acordo entre o Congresso e o STF para reduzir penas dos condenados do 8 de janeiro, o que pode esvaziar a defesa dos aliados de Bolsonaro pelo perdão amplo e irrestrito. E sobre este assunto que está sendo tratado na coluna do Estadão, na seção Pronto Falei, nós temos a fala do senador Cleitinho, do Partido Republicanos de Minas Gerais. Ele diz o seguinte: não adianta só o governo discursar sobre o fim da escala 6x1. Tem que praticar. Eu vou apoiar a discussão. Sou oposição ao governo, mas não ao Brasil. E ainda nesta coluna, sobre Climão. 2 aliados de Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos, participaram do evento que lançou o ministro Márcio França, do PSB, ao governo de São Paulo, o que provocou incômodo no entorno do governador. O ato teve críticas a Tarcísio, que foi comparado por França à vilã Maria de Fátima, da novela Vale Tudo, um remake da TV Globo. O Guti, do PSD, ex-prefeito de Guarulhos, e Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, deputado federal e ex-prefeito de Santos, justificaram a presença no Congresso do PSB como um gesto ao deputado Caio França, que assumiu o comando da sigla no estado e é amigo deles. Ambos reafirmaram apoio a Tarcísio. Já na página dos editoriais, Lula não tem o que dizer aos trabalhadores. Incapaz de falar o idioma dos trabalhadores do século XXI, o ex-líder sindical se ausentou no 1º de maio nas ruas e preferiu fazer propaganda demagógica de seu governo na TV. Já o segundo texto, o exemplo deve vir do governo. A falta de recursos para o pé de meia é só mais um caso a ilustrar a recusa do Executivo em liderar o esforço fiscal, que, para contar com os demais poderes, deve começar por si próprio. No caderno de política, temos a primeira matéria sobre a Operação Lava Jato. Moraes autoriza Collor em prisão domiciliar com uso de tornozeleira. O ministro segue parecer da PGR, que defendeu a medida em razão do quadro de saúde do ex-presidente. E levantamento diz que afrouxamento do regime fechado é exceção no Supremo. E o texto dessa matéria nos diz o seguinte, que o ministro, o Alexandre de Moraes, do STF, autorizou ontem o ex-presidente Fernando Collor de Mello a cumprir pena em prisão domiciliar. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, havia se manifestado um dia antes a favor da concessão do benefício, como medida excepcional e proporcional à idade de Collor. Ele tem 75 anos e ao quadro de saúde também do ex-presidente. Collor terá de usar tornozeleira eletrônica e só poderá receber visitas de advogados, de médicos e da família. E o ministro determinou também a suspensão de seu passaporte. A defesa de Collor informou que ele permanecerá em Maceió. O alvará de soltura já tinha sido expedido, mas até a noite de ontem, o ex-presidente continuava detido no presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, na capital alagoana. E a próxima matéria é sobre o inquérito do golpe. O ministro libera para defesas acesso integral a provas. Advogados de Mauro Cid, Augusto Heleno e Bolsonaro poderão acessar até documentos não utilizados na denúncia criminal.
O ministro Alexandre de Moraes deferiu pedidos da defesa do ex-presidente Bolsonaro, do tenente-coronel Mauro Cid e do general Augusto Heleno para acessarem integralmente as provas colhidas pela Polícia Federal na investigação sobre um plano de golpe de Estado. E na decisão publicada anteontem, Moraes ressaltou que a primeira turma do STF já havia rejeitado por unanimidade as alegações das defesas, pedindo nulidade do processo por ausência de amplo e irrestrito acesso às provas na fase de recebimento da denúncia do Núcleo 1, do qual Bolsonaro e os outros solicitantes fazem parte. E o ministro também alegou que os advogados tiveram acesso à íntegra dos autos e documentos probatórios diversas vezes durante a investigação e após as medidas cautelares. E a decisão diz que arquivos que contenham fatos íntimos e da vida privada devem continuar em sigilo. E sobre a operação sem desconto. Para líder do PDT, Lula desqualifica Lupe em nomeação para o INSS. Ministro de Bolsonaro é citado em investigação sobre descontos ilegais. E a sua defesa é que ex-ministro e ex-presidente do INSS afirmou que não é citado como investigação e nem foi alvo da operação. Agora sobre o Dia do Trabalhador. 1º de maio tenta criar agenda positiva. Lula avaliou o risco de constrangimento. Após fracasso do ato de 2024, o presidente decide permanecer no Alvorada e adota o fim da escala 6x1 como bandeira. Aqui nós temos a imagem. Ministros do governo no ato das centrais sindicais em São Paulo. PSDB e Podemos acertam detalhes sobre união em 2026. Decisão final será em junho. Eduardo Leite é preferido para a disputa presidencial, mas governador não garante permanência. E aqui o jornal Estado de São Paulo nos traz um destaque para o Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB e ex-governador de Goiás. Ele disse o seguinte: nosso foco é que o Eduardo Leite seja o nosso candidato na eleição presidencial de 2026. Se ele não disputar, aí vamos avaliar se lançamos outro nome. O que queremos é estar no centro das discussões do país. Agora passando para o caderno internacional do Estado de São Paulo, conselheiro de Trump é destituído após dividir planos militares em chat. Mike Watts ocupará posto de embaixador dos Estados Unidos na ONU. O secretário de Estado acumulará cargo interinamente em momento crítico para a política externa americana. Juiz indicado por Trump restringe deportações. Magistrado do Texas diz que presidente excedeu poderes ao invocar lei do século XVIII para acelerar as expulsões. E a decisão diz que lei deveria ser usada apenas durante guerra declarada ou invasão militar. Transbrasileira ficou presa em ala masculina. Thales de Barros Gonçalves foi enviada para Guantánamo. Tensão na Caxemira. Paquistão fecha escolas sob temor de ataque da Índia. E aqui nós podemos ver nesta imagem soldados paquistaneses durante exercícios militares em Genu. Já no caderno Metrópole sobre saúde, o governo manda sites tirarem do ar conteúdo que promove o vape. Foram notificados YouTube, TikTok, Instagram, Enjoei e Mercado Livre. O levantamento identificou 1.822 páginas ou anúncios ilegais de cigarro eletrônico. E apesar de proibido aqui no nosso país, o cigarro eletrônico é anunciado e vendido em várias páginas da internet. E quase 1,5 milhão segue perfis de influenciadores e vendedores que promovem esses cigarros eletrônicos. Aos 84 anos de idade, morre uma das mais importantes cantoras brasileiras. Filha de Caymmi e referência por décadas, deu voz a letras dos principais nomes da música nacional.
No caso, ela já vinha enfrentando alguns problemas de saúde. Por exemplo, ela enfrentou um câncer de estômago e nos últimos anos sofria com problemas cardíacos. Brasileiro associa segurança a um problema nacional e não regional. Gestões estaduais são mais bem avaliadas do que a federal nessa área, aponta a pesquisa Genial Quest, feita em todo o país. E sobre tráfico em veleiros, é mantida a prisão de contador que seria ligado ao PCC. Ubatuba deve proibir tendas e barracas em praias. Projeto aprovado por unanimidade prevê apreensão de objetos e multa de R$1.000, mas ainda depende da sanção da prefeita. E a nova lei agradou a Associação Comercial da cidade e foca locais mais movimentados. Martin Scorsese anuncia última entrevista do Papa em documentário. Francisco classificou o projeto com o cineasta como poético e muito construtivo porque vai às raízes do que é a vida humana. Já no caderno de esporte, sobre vôlei, Osasco bate Bauru, conquista a Superliga e encerra jejum. Time da Grande São Paulo vence a final por 3-1, se torna hexacampeão do torneio e volta a ganhar o título depois de 13 anos. E sobre o NBA, Lakers são eliminados e LeBron James estuda encerrar a sua carreira. E nos Jogos Pan-Americanos, candidatura conjunta de Rio e Niterói é aceita. Já na Copa do Brasil, Santos é salvo por Brasão, mas empata com o CRB e sai vaiado. Na estreia de Kleber Xavier como técnico, time só não perde graças às defesas do goleiro e torcida e PM entram em conflito. Agora no caderno de Economia e Negócios do Estado de São Paulo, tarifaço empurra investidor para fora dos Estados Unidos. Europa é o primeiro destino. Estrangeiros desfizeram-se de 63 bilhões de dólares em ações nos Estados Unidos desde o mês de março. Especialistas veem oportunidades para outros países, mas emergentes têm desafios. Status dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos como os ativos mais seguros do mundo está em risco. Interesse em investir em países emergentes está morno, diz FMI. Capital retirado dos Estados Unidos já flui um pouco mais para outras praças e a América Latina tem chance, dizem especialistas. Programa para fornecer luz a comunidades isoladas não atinge meta. Pesquisa mostra que Luz para Todos deixou de atender 18% do público-alvo e governo vê diferença em metodologia. E ainda no caderno de Economia e Negócios, sobre a aviação, acordo com credores, Gol dá passo para sair de recuperação nos Estados Unidos. E agora eu convido o Oceli para apresentar as páginas internas do jornal O Globo desta sexta-feira. E eu começo, Sara, mostrando a página de editoriais de hoje do jornal O Globo. E o primeiro assunto que o Globo dá sua opinião é sobre os Estados Unidos. Trump já colhe resultado do caos que semeou. Com as tarifas, o PIB, Produto Interno Bruto Americano, encolhe 0,3%, bolsas de valores desabam, empresas registram menos vendas e mais custos. É por isso que o presidente já telefonou para a China querendo renegociar as tarifas. Segundo editorial, é aqui do Brasil o assunto. Suspeita de corrupção em tribunais exige apuração e punição exemplares. Polícia Federal concluiu que 7 desembargadores e um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul vendiam sentenças. A Polícia Federal
concluiu haver provas de que 7 desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e um conselheiro do Tribunal de Contas do mesmo estado vendiam sentenças. A acusação, enviada ao Supremo Tribunal Federal, levou o ministro Cristiano Zanin, relator do caso, a prorrogar o afastamento por mais 180 dias dos desembargadores Alexandre Aguiar Bastos, Marcos José de Brito Rodrigues, Sérgio Fernandes Martins, Sidney Socini Pimentel, Vladimir Abreu da Silva e do conselheiro do Tribunal de Contas, Osmar Jerônimo. Páginas de política. A primeira matéria é mostrando que a fragilidade da base de apoio do governo Lula no Congresso Nacional. Aliança frágil é o título. Siglas da base do governo Lula são quase metade das assinaturas em defesa da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do INSS para investigar esse desvio, esse desconto indevido de dinheiro para associações em benefícios em pagamento de aposentadorias de pensionistas e aposentados. E essa aliança frágil expõe série de votos contra matérias de interesse do governo. E o jornal o Globo faz aqui até uma arte mostrando o histórico de votações de parlamentares desses partidos contra o governo. Partidos considerados aliados do governo, que participam do primeiro escalão, com ministério, com presidência de Caixa Econômica, sendo beneficiado pela estrutura governamental. Base furada. Partidos de centro que têm ministérios acumulam posicionamentos contrários ao governo em temas caros para o governo na Câmara Federal. Por exemplo, posicionamentos contrários ao governo. Agora, no pedido de CPI para apurar o INSS, o União Brasil, que tem 3 ministérios no governo, participou das assinaturas com 25. No PL, no projeto de lei pedindo agilidade na tramitação do projeto, pedindo anistia, pedindo perdão para o pessoal condenado que participou lá do quebra-quebra em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, o União Brasil assinou com 39, participou com 39 assinaturas. Em 2024, naquele processo de saidinha de presos, saidinha para Natal, para Páscoa, a União Brasil participou, contribuiu com 54 assinaturas. E no projeto para amenizar as fake news, para que não se considere mentiras divulgadas na internet como crime, a União Brasil colocou lá 51 assinaturas. O PP, que também tem ministério lá na esplanada dos ministérios, agora na CPI do INSS, participou com 18 assinaturas. No projeto de lei da anistia, com 35 assinaturas. Na matéria da saidinha dos presos, com 43 assinaturas. E no projeto
das fake news, contra a punição das fake news, com 42 assinaturas. Os republicanos, que também participam do governo, 18 parlamentares assinaram a CPI, o pedido de CPI do INSS. 27 assinaram a favor do perdão para o pessoal lá do dia 8 de janeiro de 2023. 30 assinaram contra a saidinha de presos e 40 assinaram contra considerar fake news crime. O PSD, que tem 3 ministérios, 9 assinaram a favor da CPI do INSS. 22 assinaram a favor do perdão para o pessoal que depedrou a sede dos 3 poderes. 29 contra a saidinha dos presos e 37 contra considerar crime as fake news. E o MDB, que também tem 3 ministérios, 11 assinaram a favor da CPI do INSS, 20 a favor do perdão, da anistia para o pessoal dos baderneiros lá que depedraram a sede dos 3 poderes em Brasília. 21 assinaram contra a saidinha de presos e 21 também assinaram contra a criminalização das fake news. Portanto, são esses os números mostrando a infidelidade, a falta de fidelidade, não é, dos partidos da base que participam do governo do presidente Lula. Sobre esse assunto de fidelidade, o jornal Globo foi entrevistar o ministro do Turismo. O ministro do Turismo é o Celso Sabino, ele que é do União Brasil, tem 3 ministérios, um deles é o Turismo. E ele disse, filiado à União Brasil, Celso Sabino, titular da pasta do Turismo, argumenta que esta federação entre o União Brasil, partido dele, e o PP, o Partido Progressistas, credencia o grupo para conquistar mais espaço no governo. Apesar da crise entre seu partido e o governo, ele diz que a ala do União Brasil pró-Lula é maioria. E ele diz que quer continuar, não quer que o partido saia do governo, porque ele quer continuar como ministro do turismo. A frase extraída dessa entrevista: a gente trata os maiores, quer dizer, os maiores partidos, as maiores bancadas, com mais carinho na frente ampla de apoio ao governo federal. PP e União Brasil divergem em apoio a governos em 7 estados. Falta de alinhamentos locais das legendas, agora juntas em uma federação que foi lançada, né, mas vai ser concretizada e informada ao Tribunal Superior Eleitoral depois das convenções nacionais do PP e depois da Convenção Nacional do União Brasil. Essa falta de alinhamento em 7 estados é barreira para as eleições do próximo ano. E aqui diz como é que está a situação dessa federação União Brasil e PP lá em Recife. Em Pernambuco, o PP ocupa cargos de destaque no governo da governadora Raquel Lira, ela que era do PSDB e agora está no PSD, é candidata à reeleição e o PP está no primeiro escalão do governo. Já o União Brasil, que é o outro partido que vai formar essa federação, vive um racha interno lá em Pernambuco.
A direção estadual do partido demonstra proximidade com a governadora, a Raquel Lira, enquanto a ala municipal do partido em Recife, ela mantém cargos na gestão, não é da governadora, é na gestão do prefeito João Campos, provável adversário da governadora agora nas eleições do próximo ano. Não é provável, não. Quando o João Campos esteve aqui no dia 27 passado para o Congresso Estadual do PSB, foi dito lá que o João Campos, sim, é candidato a governador de Pernambuco, até porque ele não pode mais ser reeleito prefeito de Pernambuco. Já é o segundo mandato dele. Então, ele sim vai ser candidato a governador de Pernambuco pelo PSD, que é o partido dele. O ministro Alexandre de Moraes autoriza prisão domiciliar para o ex-presidente da República, Fernando Collor. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor do pedido da defesa do ex-presidente, que alegou problemas de saúde, como o mal de Parkinson, a necessidade de tratamento e dizendo que ele está com a idade avançada, ele está com 75 anos, e que ele não podia ficar lá no presídio em Maceió. Era melhor que ele cumprisse esses 8 anos e 10 meses de prisão em casa. Lá no presídio, não. E Alexandre de Moraes atendeu o pedido, mas ele vai ficar em casa, mas será obrigado a usar tornozeleira eletrônico na canela. E as visitas estão proibidas, a não ser dos advogados dele. Mas aonde é que o ex-presidente Collor de Mello, o caçador de Marajás, vai ficar preso? Onde é que ele mora? Em prisão domiciliar, diz aqui o jornal Globo. Collor vai ficar em uma cobertura, onde ele mora, em um prédio que tem 6 andares, um apartamento por andar, e o apartamento dele tem 600 metros quadrados. Fica na orla marítima, na beira-mar de Maceió, e está avaliada essa moradia dele em 9 milhões de reais. Diz assim a matéria do jornal Globo. O ex-presidente da República, Fernando Collor, preso no último dia 24, teve autorização para sair do presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió, e ficar em prisão domiciliar. O endereço do ex-presidente é um apartamento na cobertura de um prédio de 6 andares, na beira-mar alagoana, na região da praia de Ponta Verde. Nas declarações de bens feitas à Justiça Eleitoral, em 2018, Collor informou que o apartamento valia R$ 1.800.000. Na declaração de renda de 2022, quando ele foi novamente candidato a governador de Alagoas, o imóvel não apareceu na declaração de bens. Em novembro do ano passado, de 2024, o portal UOL, que é da Folha de São Paulo, mostrou que a Justiça do Trabalho determinou a penhora desse apartamento para pagamento de uma dívida trabalhista no valor de R$ 264 mil a um ex-funcionário de uma empresa da família da qual Collor de Mello é sócio. Na ocasião, em novembro do ano passado, o imóvel estava avaliado pela Justiça do Trabalho em 9 milhões de reais. A documentação, ainda segundo a reportagem, diz que são 600 metros quadrados de área. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou
ontem, quinta-feira, dia do trabalho, que Collor vá para a prisão domiciliar devido à sua idade e à sua condição de saúde. A decisão seguiu um parecer da Procuradoria-Geral da República. O ex-presidente terá que usar a tornozeleira eletrônica, terá seu passaporte suspenso, quer dizer, não pode viajar para fora, para o exterior, e está proibido de receber visitas, a não ser de seus advogados. Também pode receber dos médicos, a sua equipe médica, familiares e pessoas previamente, fora desse grupo, advogados, médicos e familiares, pessoas previamente autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas para citar um trecho do despacho do ministro Alexandre de Moraes. Embora o réu Fernando Afonso Collor de Mello tenha sido condenado à pena total de 8 anos e 10 meses de reclusão e 90 dias multa em regime fechado, a sua grave situação de saúde amplamente comprovada nos autos do processo e a sua idade de 75 anos e a necessidade de tratamento específico admitem a concessão de prisão domiciliar humanitária. É o nome da prisão. Prisão domiciliar humanitária. Daqui a foto do edifício onde o Fernando Collor de Mello mora. Ele mora aqui na cobertura. Edifício onde o ex-presidente Collor de Mello, o caçador de Marajás, vai cumprir a sua missão domiciliar. Collor foi preso na semana passada por decisão de Alexandre de Moraes, que depois foi confirmada pelo plenário do STF por 6-4. Sua defesa, contudo, solicitou que ele seja transferido para a prisão domiciliar por sua idade de 75 anos, por problema de saúde, como a doença de Parkinson, apneia do sono grave e ele tem transtorno afetivo bipolar. Esse nome bonito, transtorno afetivo bipolar, aqui no Ceará chama-se de lua. A pessoa que é de lua, hora está uma coisa, hora está outra. É o transtorno afetivo bipolar. Collor foi condenado pelo STF em 2023, em agosto de 2023. Só agora é que o ministro Alexandre de Moraes teve coragem de mandar prender o homem. Então ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão. Por quê? Por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A maioria dos ministros do STF considerou que ele participou de um esquema de corrupção na BR Distribuidora, que é uma empresa da Petrobras. Ele recebeu só 20 milhões de propina. Só isso, que na época, como eu disse, era subsidiária, empresa subsidiária da Petrobras. E ele foi investigado na Operação Lava Jato, que na época o juiz federal que estava à frente desse caso é o hoje senador Sérgio Moro. Em novembro do ano passado, a Corte, que é o STF, rejeitou um primeiro recurso apresentado pelos advogados de defesa do ex-presidente e manteve a pena aplicada, os 8 anos e 10 meses de reclusão. No mês passado, os advogados apresentaram um novo recurso. Entretanto, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes considerou que essa nova contestação tinha um caráter meramente protelatório, para ganhar tempo, adiar a execução da pena, da prisão, só para ganhar tempo, empurrar com a barriga. E autorizou o início, o Alexandre considerou esse recurso em caráter meramente protelatório e autorizou o início do cumprimento da pena em regime fechado. Foi quando, de manhãzinha, Collor de Mello já estava no aeroporto, vindo para Brasília, para atender a decisão do ministro, e a Polícia Federal foi lá no aeroporto e
pegou o Collor e levou logo para o presídio. Ele ainda passou 6 dias no presídio, mas agora já está no seu apartamento, lá em Maceió, com a tornozeleira na canela, e agora cumprido inicialmente em regime esses 8 anos. Não sabe se, com certeza, a defesa vai entrar com um novo pedido para relaxar, para diminuir essa pena, aí vão tentar diminuir essa pena de 8 anos. Essa decisão do ministro, decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, foi confirmada pelos demais ministros do STF por um placar de 6-4 em um julgamento encerrado na última segunda-feira. Portanto, Collor de Mello já está em casa, nesse apartamento, na cobertura desse edifício, um apartamento de 600 metros quadrados, dormindo em ar-condicionado, tomando banho em chuveiro elétrico de água quente, porque lá no presídio não tem isso. Lá não tem ar-condicionado, não tem piscina, não tem chuveiro elétrico, e agora Collor vai cumprir esta pena em sua casa. Sara, e o que é que nós temos de novidade lá nas páginas internas do Correio Brasiliense? Bom, Celi, no caderno de política temos aqui um destaque, que é uma entrevista que ocorreu no podcast do Correio com o deputado Coronel Crisóstomo, ele que é o autor da CPI do INSS. E para ele, Lupe foi irresponsável e conivente com o roubo. Para o parlamentar, atual titular da Previdência não tem condições de permanecer, pois pode interferir nas apurações. E aqui o Jornal Correio também nos traz aqui um destaque para outra fala. Eles estão dizendo que estão investigando, que colocaram a Polícia Federal para investigar. A Polícia Federal é uma instituição independente e está investigando com a Controladoria Geral da União. Não é o governo que está pedindo para a PF, é a PF exercendo o seu trabalho. Ele também continua em outro momento dizendo que é inadmissível um ministro que declarou publicamente que tinha conhecimento dos roubos desde 2023, um homem público, quando tem um poder de chefia, tem que agir dentro do órgão. Se ele não age, comete uma irresponsabilidade. Ser omisso é ser responsável pelo crime. E a próxima matéria é sobre a investigação no INSS. Ministro fica, mas esvaziado. O novo dirigente do Instituto Nacional do Seguro Social responderá diretamente a Lula e ao titular da AGU, Jorge Messias. Aqui nesta imagem temos a legenda de que o Ale ocupava o posto de corregedor da Procuradoria-Geral Federal, que faz parte da estrutura da AGU. E o ministro Jorge Messias o indicou. E, nessa segunda imagem, embora não seja diretamente conectado às fraudes, também há no governo pressão para que Lupe saia. E aqui temos um destaque para a fala do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Lupe tem as ferramentas agora com a nova gestão do INSS para poder tomar as decisões, fazer as correções de rota e dar garantia para a sociedade de que o INSS é uma instituição séria e a continuidade de um ministro, muitas vezes, passa por uma avaliação política e não simplesmente se o ministro tem culpa. E a próxima matéria é sobre o Congresso. Sóstenes usa carta e não responde Dino. O deputado se nega a explicar a ameaça de romper acordo e ficar com 100% das emendas de comissão para forçar tramitação da anistia. E o ministro Flávio Dino, sobre essa ameaça, disse o seguinte: as declarações atribuídas ao líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, se verdadeiras, poderiam indicar que emendas de comissão estariam novamente em dissonância com a Constituição e com a Lei 210 de 2024. Prisão domiciliar. Collor vai para casa. O ex-presidente deverá usar tornozeleira eletrônica e cumprir outras medidas cautelares.
Já na editoria Brasil, temos aqui o obituário, uma voz romântica e inesquecível. Morre aos 84 anos de idade, depois de ficar 9 meses hospitalizada, Nana Caymmi, uma das mais importantes cantoras brasileiras. Já na área da economia, temos aqui uma matéria para o Dia do Trabalho. Comemorações sem muito prestígio. Em várias cidades, atos celebrando o 1º de maio foram contidos e os manifestantes defenderam a redução da jornada e fim da escala 6x1. Já na editoria Mundo, temos aqui um destaque: de olho no controle da Igreja. Depois de 12 anos de pontificado de um papa de ideias progressistas, a ala mais ortodoxa do colégio cardinalício busca exercer sua influência para eleger o futuro líder dos católicos. Já no caderno de cidades, economia, o Sindivarejista projeta um aumento de 9,5% nas vendas para a segunda data que mais movimenta as lojas, perdendo apenas para o Natal. E o crescimento é maior do que os 6,8% registrados no ano de 2024. E o comércio está otimista para o Dia das Mães. E aqui também, nesta mesma editoria, temos fatores de risco da apneia do sono, que na verdade é uma entrevista com Jorge Faber, ortodontista e pesquisador da Universidade de Brasília. Alterações esqueléticas da face também estão associadas ao distúrbio respiratório caracterizado pelo fechamento da via aérea, que resulta em noites mal dormidas e transtornos cotidianos. E a doença afeta 1 em cada 3 brasileiros adultos. E sobre tempo, maio traz frio e seca ao Distrito Federal. Com a aproximação da estiagem, Brasília enfrenta queda na umidade e na temperatura. E apesar disso, especialistas dizem que neste ano, sem o El Niño, as estações tendem a ser mais tradicionais. E aqui abaixo temos o obituário, o adeus ao ativista José Ivan. E o servidor ficou conhecido por sua dedicação ao próximo. Agora já em cidades, onda de furtos na W3 Sul. Após uma série de arrombamentos, comerciantes cobram mais policiamento e reclamam de abandono durante a madrugada. E a Polícia Militar afirma que não há efetivo suficiente para manter uma presença constante em todas as quadras da região. E agora uma matéria sobre o 1º de maio, passaporte para diversão. Transporte gratuito incentivou os brasilienses a saírem de casa para aproveitar o feriado em locais tradicionais, como o zoológico. Já no caderno de esportes, o ressurgimento do Osasco. Equipe osasquense leva a melhor em final paulista contra o Bauru e sai de longa fila ao faturar o hexacampeonato. E aqui nós temos a imagem que fala sobre esta matéria, dizendo o seguinte: Osasco levanta a taça da Superliga Feminina de Vôlei. O clube ficou 13 anos sem o título nacional e o reconquistou diante do rival local, Bauru. E por último, sobre a Copa do Brasil, Joshua é a única salvação. Flamengo acumula chances contra o Botafogo Paraíba, mas conta com gol de Joia da base para criar vantagem. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país, da edição desta sexta-feira. Nós já gostaríamos de agradecer pela sua audiência até aqui e convidá-los mais uma vez para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado.